Aproveitando a oportunidade, gente chegando por aqui, para trazer algo especial. O objetivo desse nosso canal aqui no YouTube, trazer uma reflexão para você que nos segue e também conversar com você a respeito do Evangelho, a respeito de coisas boas. Estava lendo um livro aqui e gostaria de compartilhar com você alguma coisa que... Como a gente vai se manter positivo no mundo negativo, né? Onde prolifera a inveja, a raiva, entre outras coisas, né? Então vou mostrar para vocês aqui. Se puder adquirir esse livro, Mantendo-se Positivo em um Mundo Negativo, né? É um livro muito bom e eu gostaria de compartilhar com você um dos textos que eu estava meditando, estava lendo, que fala sobre Deus quer responder às suas orações, baseado no texto bíblico de Mateus 5,16, onde fala que o mundo precisa de uma influência positiva dos cristãos, ou seja, daqueles que seguem a Cristo. E Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. É importante saber que essa influência, essa luz que os cristãos irradiam, resplandece diante dos homens, e as suas ações, as suas boas obras, é importante saber que essa influência glorifica o Pai que está no céu. E se pretendemos manter-nos positivo, se nós pretendemos manter-se positivo, precisamos comprometer-nos a orar. Não devemos subestimar a importância da oração para permanecermos em paz quando estamos rodeados por tão grande negatividade. Olha só. Observando esse texto que a gente leu aqui, esse primeiro parágrafo, falando sobre não devemos subestimar a importância da oração para a gente permanecer em paz quando estamos rodeados por negatividade. A passagem de Filipenses 4, 6 e 7 na versão NVI admoesta-nos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Neste texto, Paulo nos diz que devemos apresentar nossos problemas a Deus, em vez de nos preocuparmos com esses problemas. Então, a paz do Senhor invadirá nosso coração. Veja bem, nós devemos apresentar nossos problemas para Deus, para que a paz de Deus encha nosso coração. Apresentar nossas dificuldades, nossas situações do dia a dia para Deus, para que a paz do Senhor, a paz de Deus encha o nosso coração. Se nós não apresentar nossos problemas para Deus, ficaremos irritados, ficaremos cheios de ira, preocupados, ansiosos, antecipando coisas que ainda nem aconteceram, ou pensamentos que fazem com que a gente
volte para trás. Olha só, sabe o que a força negativa da preocupação faz? Você sabe? O que a força do negativismo faz? Para você ter uma ideia, devemos resistir à tentação de nos preocuparmos. Por quê? Porque Deus nos disse que não ficássemos ansiosos por coisa alguma. Deus disse isso, não fica ansioso por nada. Não fique preocupado, mas hoje a gente se preocupa por qualquer coisa. E a preocupação nos deixa irritados, nos deixa angustiados, ansiosos. E não fomos feitos para andar ansiosos, nem carregar fardos pesados. Porém, se formos cuidadosos, iremos sentir-nos desapontados. Se a gente não formos cuidadosos, eu quis dizer, nós vamos sentir-nos desapontados. Então, e precisa existir um cuidado muito grande para a gente não se preocupar, para não se irritar, para não viver ansioso. A própria Bíblia diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis irritados. E aí a gente faz o contrário, a gente anda irritado, a gente anda preocupado, a gente anda ansioso. E aí, em vez de nós termos paz, o que a gente tem? Perturbação. A gente tem irritação. E aí isso afeta a nossa saúde realmente. Então, se a gente não formos cuidadosos, iremos sentir-nos desapontados. Se a gente não se cuidar, a gente vai se sentir desencorajado no mundo negativo. A gente vai se sentir deprimido e permitiremos que a preocupação tome conta de nós em vez de darmos lugar à palavra do Pai. A preocupação tem o intuito de desviar o nosso foco da palavra. O diabo tenta fazer-nos gastar tempo preocupando-nos com todas as situações, com tudo que acontece. E geralmente com aquelas que ainda nem ocorreram. E provavelmente nunca acontecerão. Se o inimigo conseguir o propósito dele, seremos cada vez mais negativos. E assim, a fé que temos em Deus e a nossa vida de oração será ineficaz. Amigo, o Altíssimo, Ele deseja responder às minhas orações e às suas orações. Por isso é necessário que você leve suas preocupações até Deus. E lance sua ansiedade, a sua preocupação, lance seus pesos sobre o Senhor. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. E você sabe o poder da oração? John Wesley, fundador do metodismo no século XVIII, certa vez disse: parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração. Que Ele não pode fazer nada pela humanidade a menos que alguém peça a Ele. Em Marcos 11, 24, na versão NVI, nova versão internacional, Jesus mesmo disse: portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então considere o que o Mestre ensinou sobre a oração nos seguintes versículos de João 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fruto do qual Jesus fala no versículo 8 é a oração respondida. O Senhor recebe a glória quando obtemos a resposta para nossas intercessões. Sendo assim, a oração respondida é uma das maiores bênçãos de Deus que nos permite permanecer em paz, manter uma atitude positiva. Lembre-se, o texto de Filipenses 4:6 declara: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração, e pela súplica e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Quando oramos e entregamos a Ele não apenas nossas petições, mas também nossos fardos. E em troca, o Senhor dá-nos a sua paz, que excede o entendimento humano, e a promessa de que Ele cuidará de nós e responderá aos nossos clamores. O Pai Celeste nos alivia da ansiedade e preocupação relacionado àquele nosso problema, de forma que possamos manter-nos positivos e agradecer-lhes pela resposta enquanto descansamos. Seus pedidos podem tornar-se realidades. Orar com fé levará você à vitória em oposição a cada teste ou provação. Do outro lado de cada doença, moléstia, problema financeiro, ou seja lá o que esteja enfrentando, a vitória está esperando por você. Os seguintes versos apoiam essa verdade que eu estou falando. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 10, 23, 25, Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 35 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. No 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Os patriarcas bíblicos, os quais venceram batalhas tremendas em oração, praticaram aquilo que está nesses versículos. Antes mesmo de ser escritos, eles apresentaram seus pedidos a Deus. E corajosamente, obtendo graça e misericórdia de Deus em sua necessidade, eles o consideravam fiel e se mantiveram firmes em sua confiança e esperança divina até que visse sua resposta chegar. Os patriarcas da fé dos tempos modernos têm provado também da fidelidade do Altíssimo em responder às orações. Vamos verificar um deles. George Mueller de Bristol, no século XIX. George Mueller fundou uma grande rede de orfanatos alicerçados em nada além da oração. E ele viveu por fé, recusando-se a falar com qualquer pessoa sobre suas necessidades. Em vez disso, ele as mencionava apenas para Deus, de joelhos em oração. E em determinado ponto do seu ministério, abrigou mais de 10.000 órfãos sem ter recursos financeiros fixos. Ele confiou no Senhor diariamente para suprir as suas necessidades. O reverendo Miller estimava que Deus havia respondido mais de 50.000 de seus amores, e muitos milhares dos quais eram respondidos no mesmo dia em que ele os proferia. E outros tantos antes, mesmo que ele se levantasse dos seus joelhos, sua vida de oração frutífera pode ser atribuída ao seu compromisso com a palavra. Ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 delas enquanto estava de joelho diante do Senhor. O reverendo Miller escreveu o seguinte poema acerca da oração: eu creio que Deus responde às orações. Responde sempre, em todos os lugares. E eu posso derramar minhas preocupações ansiosas, fardo que eu nunca poderia carregar, no Deus que ouve as orações. Minha alma não precisa nunca se desesperar, pois Ele me ordena desconfiar
corajosamente, para então secretamente corrigir, para assim provar que ele responde às nações. George Miller realizou grandes feitos para o Senhor em seu ministério com crianças órfãs, e em determinada ocasião não havia sequer um bocado de comida no orfanato inteiro para centenas de internos. Mas Miller e seus colaboradores oravam. De novo, ele recorda-se: dinheiro ou suprimento tinham chegado apenas minuto antes das crianças se sentarem à mesa. Por que você acha que ele e outros tiveram tanto impacto na humanidade? Porque ele estava transbordando com a palavra e tinha fé muito grande e confiança no seu Deus, aquele que responde às petições. O efeito da oração sobre um país, sobre uma nação, de acordo com o texto de 2 Crônicas 7,14, o Altíssimo disse a Israel: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para nós hoje isso não é menos verdadeiro. Ao considerarmos as decisões sem precedente que tomamos diariamente, devemos orar por nossa nação, por nosso país e por aqueles que exercem cargos de autoridades em todos os níveis, nacional, estadual e municipal. O apóstolo Paulo disse: admoesto-te, pois antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Mais frequentemente do que deveriam, os cristãos falham em orar por aqueles que exercem autoridade. Quando foi a última vez que você orou pelas autoridades municipais? Quando foi a última vez que você orou pelo governo do Estado, pelas autoridades do Estado e do país? Essas são pessoas que tomam as decisões que afetam a nossa vida. E, no entanto, Paulo orienta-nos a fazer isso em primeiro lugar quando clamarmos. Antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Muitos não compreendem inteiramente o benefício que resulta de tamanha obediência. Uma vida calma e tranquila. Não devemos negligenciar essas questões importantes da oração. Temos que confiar no fato de que o Todo-Poderoso quer responder às nossas petições. Então fazer algo a respeito disso. Devemos orar. Essa palavra que eu compartilhei com você é para provar que Deus responde às nossas orações. E Deus quer responder a sua oração, a minha oração. Mas nós temos que orar. Entregar nossos problemas, entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades ao Senhor. Confiar no Senhor. E orarmos também pelas autoridades. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, são alguns passos que a gente tem que fazer, que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente se humilhe, ore, busque o Senhor, se converter dos nossos maus caminhos. O Senhor vai ouvir a nossa oração, vai perdoar os nossos pecados, vai sarar a nossa terra. Basta nós orarmos,
Não ande ansioso, não ande preocupado. Lembre disso, ou diga para Deus, Deus, eu não quero te desobedecer, eu não quero andar preocupado, eu não quero andar ansioso, eu não quero andar irritado, isso vai me tirar minha paz. Mas antes de tudo, eu quero, através das minhas petições, através das minhas orações, entregar todos os meus problemas, todas as minhas inquietações, entregar ao Senhor. E que a paz de Deus encha a minha mente, encha meu coração. Esse é o Evangelho. Vamos orar pelas nossas autoridades também. Que essa palavra que eu compartilhei com você, você possa compartilhar com outras pessoas. Se você gostaria também de compartilhar uma palavra, um testemunho, uma transmissão do seu local de adoração, da sua igreja, casa de oração onde você serve a Deus, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp que está passando aqui, 91874506. Você pode gravar a sua mensagem em vídeo, né, aqui no estúdio, como pode gravar aí na sua igreja. Basta entrar em contato com a gente. Essa foi uma mensagem do Evangelho do dia para você, a sua edificação, aqui que vos falou, por Marcelo Dias Soares. Muito obrigado e até a próxima palavra. Tenham todos um bom dia.